Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você, aí onde você está. Peço aos amados, por favor, que abram suas Bíblias, aqui presentes, em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cura da filha de Jairo, mas não é esse o tema, né? O tema que eu quero pensar com vocês hoje é: a oração é um convite para Jesus agir. E vamos usar como base aí para a nossa reflexão nesta noite esse episódio da cura, né, da filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 24 e depois de 35 a 43. Serão duas leituras que nós vamos fazer aqui. Amém, irmãos? Todos acharam? Se não acharam, vai ser projetado aqui, você pode acompanhar também. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora vamos lá para o 35. Diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém, queridos? Como que se algumas coisas que Jesus fizesse, ninguém fosse falar. A ideia era essa de Jesus, né? Mas não tinha como, as coisas propagavam. Hoje eu quero pensar, irmão, sobre esse tema. A oração é um convite para Jesus agir. É bem verdade, amados, que não é novidade nenhuma para nós que estamos aqui presentes, para as pessoas que estão na transmissão, e eu imagino que até mesmo para algumas pessoas que não têm um encontro, que ainda não tiveram um encontro contigo, é fácil nós entendermos que a oração, na verdade, ela é uma arma poderosíssima que nós temos em nosso favor. É a oração que, de uma forma direta, também nos aproxima mais de Deus, nos faz ter mais intimidade com Deus, quando nós temos liberdade de poder falar com Ele. Também nós entendemos que a oração, de certa forma, ela torna-se um ato de humildade para aqueles que a fazem. Porque se nós recorremos ao Deus Todo-Poderoso em oração, é porque nós entendemos a nossa pequenez, entendemos que Ele é que é o Deus Todo-Poderoso, capaz de todas as coisas, e nós então recorremos a Ele. E é interessante que esse fator oração, o próprio Jesus, quando nós pegamos os evangelhos ali para nós lermos, nós vamos ver que Jesus tinha essa prática de oração, ele orava constantemente. Ou seja, o próprio Jesus buscava estar em sintonia com o Pai de uma forma mais constante, em oração. E às vezes nós não fazemos tão bem uso dessa ferramenta poderosíssima que nós temos, que é a oração.
Mas aí a proposta de hoje aqui é nós pensarmos sobre isso. A oração é um convite para Jesus agir. O texto, na verdade, que nós lemos, ele vai falar sobre a ressurreição, né, da filha de Jairo. Mas essa história, quando nós começamos a ler, ela quase que é sufocada por um fato que acontece no meio. Entre uma situação e outra, acontece também a cura da mulher que tinha o quê? Um fluxo de sangue, né? O texto vem trabalhando ali sobre Jairo, quando chega até Jesus, quando fala com Jesus, Jesus começa a caminhar com ele, e a história faz o quê? Para. E essa mulher com fluxo de sangue, ela tem assim né, as pessoas que pregam, as pessoas que aplicam o estudo, trazem mais essa ideia, e quanto ao Jairo, as pessoas já não falam tanto assim, mas o texto está aqui para nos ensinar. E quando isso acontece, quando há essa quebra ali na linha de Jesus, na linha de atendimento de Jesus, vamos dizer assim, parece que o problema de Jairo agora fica de lado, né? A impressão que nós temos é que Jesus, dá uma parada assim e prioriza uma outra situação. Mas, de contrapartida, o que nós vemos aqui é um pai que está determinado, é um pai que está ali, botou aquilo no coração de buscar naquele que podia mudar aquele quadro, que podia fazer a diferença, e o fator fé na vida de Jairo também foi predominante para que chegasse no ponto em que chegou. Versículo 22 vai dizer que Jairo era o chefe da sinagoga, ou seja, a representação religiosa daquela época estava encurtida nele, no próprio Jairo. Mas, mesmo assim, esse Jairo, esse chefe da sinagoga, ele vai até Jesus buscar solução para o seu problema. Ele vai buscar Jesus. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês aqui é que quando convidamos Jesus para agir, o primeiro ponto, ele vai conosco. O versículo 24 aí, a primeira parte dele aí, ele é bem, né, está bem claro aí, né? Não sei como é que está na sua versão, mas na minha versão está dizendo assim: Jesus foi com ele. Ponto. E aí depois entra outra frase lá embaixo. Queridos, não é novidade também nenhuma para nós. Nós aprendemos desde cedinho, né, que Jesus ele só faz o quê? Jesus só vai aonde ele é convidado. Jesus só entra aonde ele é convidado a entrar. Jesus só age aonde ele é assim convidado para agir. Jesus ele tem esse lado de respeito para conosco, que é uma coisa que às vezes eu paro e fico pensando, Jesus, o que pode tudo, né? Mas quando ele olha para mim, quando ele olha para nós, há um certo respeito com a nossa pessoa e com a liberdade que nós temos de aceitar ou não, de querer ou não, e ele não atropela nada. Ele só vai onde ele é convidado, ele só age onde ele é convidado a agir. Do contrário, ele fica ali até olhando a coisa acontecer e não faz absolutamente nada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a Bíblia mostra também que Jesus, em algumas citações aqui, ele só curava também quem queria ser curado. E às vezes a gente para e fica pensando assim, poxa, Jesus chega diante, como lá no caso de João, capítulo 5, versículo 6, né? O paralítico lá em Betesda. O homem está ali há 38 anos, jogado ali à sorte, esperando o mover das águas, esperando que alguém o pegasse e o colocasse. Jesus chega até esse homem, vê o problema desse homem, e o que é que Jesus fala? O que queres que eu te faça? Queres ser são? Quer ficar limpo? Ou seja, Jesus ainda pergunta para ele, queres ser curado? Parece que no nosso entendimento, poxa, Jesus, tu está vendo o cidadão ali, como é que está? E ainda faz uma pergunta dessa? Mas por conta da liberdade, o livre-arbítrio que Jesus nos dá, ele precisa ouvir de nós, sim, Senhor, quero. Até para que o Senhor entenda e perceba em nós a nossa atitude de quê? De fé. Lá em Lucas, no capítulo 18, 41, o cego de Jericó, não foi diferente. O cego está ali. Qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Que queres que eu
te faça? Olha só, o que o cego quer, gente? Enxergar, né? No nosso conceito normal, enxergar. E Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ou seja, era essa maneira que Jesus agia. Era dessa forma que Jesus agia, não, é dessa maneira que Jesus até os dias de hoje age. E a resposta que ele dá para Jairo aqui, Jesus foi com ele, no nosso entendimento é de uma simplicidade, assim, vamos dizer assim, generalizada, né? Um alto simples. Jesus falou assim, olha, eu vou com você. Mas existem algumas implicações aqui, irmãos, nesse Jesus foi com ele, ou Jesus dizendo para o próprio Jairo, eu vou com você. Duas citações. A primeira, quem era Jairo? Quem era esse homem? O que ele significava para aquele povo? O que o levou até Jesus? E a segunda coisa, o que eram as sinagogas? Essa que ele era, o texto vai dizer que ele era chefe da sinagoga. Jairo era um homem importante, irmãos, da sinagoga. Um homem que as pessoas iam até ele para buscar conselhos, para se aconselhar com ele. Ele era responsável pelas tarefas da sinagoga, por supervisionar a sinagoga, ver o andamento da sinagoga. Era ele também que fazia a leitura, era ele quem designava, ou quando não fazia, era ele quem dizia quem ia ler. Assim como nós fizemos aqui, a abertura do culto e outras coisas mais. Jairo era essa pessoa, junto à sinagoga, que falava quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Os grupos de oração, era ele quem determinava, era ele quem colocava as pessoas para orar. Era essa a responsabilidade dele. As tarefas, quem ia fazer o quê? Esse era o Jairo. Até aqui tudo bem, né? No nosso entendimento tudo bem. Era uma pessoa que estava até voltado para aquilo que se dizia ao espiritual. Porém, ele estava na sinagoga. E o que era a sinagoga, irmãos? Depois do templo de Jerusalém, as sinagogas eram as instituições onde as pessoas se reuniam, os religiosos se reuniam. Para os irmãos entenderem, era como se fosse uma congregação. Imagine hoje aqui, nós temos a nossa igreja base, né, aqui, e temos a nossa congregação lá em Bocaina de Minas, né? E existem outras igrejas aqui, próximas da gente, que tem a igreja matriz e tem as congregações, né? Naquele tempo era mais ou menos assim, a sinagoga era uma espécie de congregação, onde as pessoas estavam reunidas, só que era um tempo diferente. Tá? Não era um tempo de liberdade cristã igual nós temos hoje, não. Era um tempo diferente. O próprio Jesus, ele tinha embaraços ali em relação à sinagoga. Porque o corpo que era constituído na sinagoga era feito por quê? Na grande parte judeu e muitos também fariseus. Os doutores da lei, os homens da lei. Eram as pessoas que estavam ali. A grande vantagem, uma das vantagens da sinagoga era que as pessoas tinham mais acesso, conseguiam chegar mais até as sinagogas. Mas com o passar do tempo, essas sinagogas foram se tornando mais complexas. Por quê? Porque começaram, não todas, né, muitas delas começaram a fazer aliança com o governo de Roma. E aí a coisa ficou um pouco mais complicada. Os fariseus da época, né, os homens que entendiam da lei, começaram a se associar ao governo romano. Imaginem vocês, irmãos. Um dos maiores inimigos de Jesus no tempo de Jesus foi justamente quem? O governo de Roma. Nós falamos sobre Herodes, que foi um dos que estava mais perto ali, né? Pilatos, as pessoas que estavam mais perto de Jesus, mas a grande Roma não discernia muito bem a figura de Jesus, ainda mais quando ele se dizia ser o quê? O rei dos reis. Então já tinha esse impasse ali de Jesus em relação a Roma. Aí agora a igreja, a sinagoga, perdão, em parte se associa ao governo e chega agora Jesus, nos seus 3 anos de ministério, e ele vai até a sinagoga. Não era fácil naquele tempo. Os cristãos tinham essa dificuldade, né, de encontrar espaço nessa estrutura religiosa da época. Os cristãos, seguidores mesmo de Jesus, tinham essa dificuldade. E não foram poucas as vezes que eles eram o quê? Até mesmo escorraçados de lá. Não queriam ter ele ali. Mas Jesus, com tudo isso, o que Jesus fazia? Jesus forçava a barra, mesmo não sendo muito bem aceito, ele entrava e tentava fazer o quê? Tentava
falar, tentava mudar a ideia, mudar a visão, tentava já mostrar a graça. Ele queria trabalhar a questão da lei junto com a graça. Eles não aceitavam, se achavam os doutores da lei, não aceitavam Jesus, mas Jesus estava no meio deles ali. Não muito bem aceito, mas ele dizia assim, eu preciso estar aqui. E em todo o tempo, irmãos, que Jesus estava ali, Jesus era sempre questionado. Quando a gente vai lá em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6, quando Jesus cura, né, o homem da mão ressequida, diz o texto, ele é questionado por isso também. Ou seja, todos os passos de Jesus era supervisionado pelas pessoas que estavam na sinagoga. E por que eu digo isso, irmãos? Aí a gente vê um contraste aqui entre Jairo e Jesus. Jairo, agora que é o chefe de uma dessas sinagogas, ele tem um problemaço para resolver, pessoal, familiar, dentro da sua casa. É o que tudo indica aqui, quando nós lemos, vamos buscando no contexto aqui, ele já sabia acerca de Jesus, ele já conhecia Jesus, ele já tinha falado de Jesus. Mas agora ele traz consigo o quê? No meu entendimento, um conflito interno. Ele já ouviu falar de Jesus, ele já ouviu falar dos milagres de Jesus, ele sabe do que Jesus é capaz de fazer, e ele agora, no entendimento nosso aqui, ele já tinha talvez buscado tudo, humanamente falando, tudo que ele podia fazer em relação à sua filha, ele já havia feito. Agora, para sua filha, só lhe restava o quê? Aquilo que era sobrenatural, o agir de Deus na pessoa de Jesus. Perceba o conflito que ele está agora. De um lado, ele tem a sinagoga, onde ele é um dos chefes, onde as pessoas olham para ele, onde as pessoas admiram ele, onde os fariseus estão ali cercando ele o tempo todo. E tudo que os fariseus queriam era que as pessoas fizessem o quê de Jesus? Se afastassem de Jesus. E agora, esse mesmo Jairo vive um conflito terrível, irmãos. Terrível. De um lado, a sua necessidade. De um outro, aqueles que ele devia, entre aspas, né, obediência. A sinagoga, os fariseus, o governo romano, o que fazer? O que fazer? Vou ou não vou? Mas aquele mesmo Jairo, aquela pessoa, aquela figura de referência religiosa naquele tempo, naquele lugar, ele se vê totalmente impotente quanto ao problema que ele está vivendo. De um outro lado, tem Jesus, que é amor de uma forma incontestável. De um outro lado, tem Jesus, que é inimigo dos fariseus. De um outro lado, tem Jesus, que é o inimigo de Roma. De outro lado, tem Jesus, que é a solução para o problema de Jairo. Percebe, irmãos, como é que ele ficou no dito popular nosso hoje, né? Como é que ele ficou numa saia justa. E ele então, quando não tem mais o que fazer, o que é que ele faz? Ele vai até Jesus. E quando ele vai a Jesus, o que é que ele faz a Jesus? Ele faz um convite. Senhor, vamos até a minha casa. Ó. A minha filha está o quê? Doente. E o que é que Jesus faz, irmãos? Prontamente, Jesus vai, não é que ele vá, né? A palavra é, Jesus foi com ele. Jesus se apresenta para ir com ele. E aí eu começo a olhar para Jesus, quando eu vejo esse ir de Jesus até Jairo, eu começo a olhar um pouquinho para o lado de Jesus também, quando ele, de pronto emprego, vai até a casa de Jairo. Irmãos, todos os atos de Jesus, tudo que Jesus fazia, era de forma pretensiosa. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia por que estava fazendo. E quando ele vai até a casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus quer mostrar, Jesus quer manifestar o seu poder, primeiramente. Ele quer mostrar que ele está acima de todos aqueles ali. Todos. Ele quer mostrar que ele está acima da lei dos fariseus. Ele quer mostrar que ele está acima do cargo de Jairo. Ele vai atender justamente esse que é um dos maiorais. Jairo aqui não era um camponês, não era uma pessoa pobre, não era um cuidador de ovelhas, de gado, outra coisa assim. Não que isso não fosse honroso, ou que não seja honroso até nos dias de hoje. Era um trabalho, era uma atividade. Não, mas ele não era uma pessoa qualquer.
Ele era o chefe de um desses lugares onde Jesus era rejeitado. Jesus vê também uma possibilidade de mostrar para eles que Jesus não faz o quê? Acepção de pessoas, e principalmente daqueles que eram fariseus. E é por isso que Jesus diz assim, o texto diz assim, que Jesus foi com ele. Mas o ir de Jesus aqui já é uma resposta que Jesus está dando para todos eles ali. Para todos eles. Que ninguém era maior do que Jesus. De que não havia problema que Jesus não pudesse resolver. E que Jesus estava ali o tempo todo de braços abertos para atender a todos. A todos. E aí, nesse ponto, irmãos, eu olho para nós, para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Às vezes, mediante a problemas, mediante a situações, o último recurso, ou a última pessoa que nós convidamos, às vezes, é Jesus para entrar no nosso problema. Ou Jesus para resolver os nossos problemas. Em primeira instância, a gente recorre aos meios em que podemos. Em segunda instância, às vezes, nos apresentamos assim, como Jairo. Nós ficamos pensativos, poxa, mas eu que sou isso, eu vou fazer um pedido de oração? Ou eu que ocupo esse cargo tal, vou fazer um pedido de oração? Ou eu que faço isso, vou fazer aquilo? E se eu fizer um pedido, como é que a classe A vai olhar para mim? Ou então, como é que a classe B vai olhar para mim? Como é que a classe C vai olhar para mim? Existem pessoas que entram em verdadeiros conflitos. Conflitos. Quando, na verdade, era para ser o quê? Diferente. Diferente. Olhar para Jesus, ver em Jesus a possibilidade de salvação, de cura, de libertação e imediatamente recorrer a Ele. E por isso que eu falei que a oração ela nos coloca no nosso lugar. No nosso lugar. De entendermos que Ele é o Deus e nós não somos nada diante dEle. E às vezes, irmão, nós não entendemos isso, nós tentamos ainda, né? E na maioria das vezes nós sempre quebramos o quê? A cara. Nos damos mal quando nós tentamos fazer por nossos meios. E aí chega um ponto que não há mais o que fazer, precisamos recorrer a Jesus. Muitas pessoas que ainda olham para aquilo que são, olham para o cargo que ocupam, ficam preocupados com o que vão falar, ficam preocupados com o que vão pensar acerca dela e impedir. Jesus não está indiferente à minha necessidade ou à sua necessidade. Mas para Ele agir, Ele precisa que nós façamos o quê? Convidemos Ele. Senhor, vem, toma conta dessa área aqui, toma conta desse problema aqui. E Ele está pronto para ir, irmãos. Mas Ele precisa que nós façamos o quê? Ele precisa que nós convidemos Ele para Ele tomar parte e começar a fazer o quê? Começar a agir. Jairo fechou os olhos num ato de fé, não olhou para mais ninguém e foi até Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Num ato de fé, independente do problema, fechar os nossos olhos espirituais e irmos direto para Jesus. Sem pestanejar, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. E foi isso que Jairo fez. A segunda ideia, que eu, por favor, versículo 35 e 36 agora. Quando convidamos Jesus para agir, Ele tem compaixão de nós. Versículo 35 e 36 vai dizer assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A palavra compaixão significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Participação espiritual na infelicidade alheia. Significa também piedade e empatia, se colocar no lugar, com o sofrimento alheio.
E compaixão é uma das marcas que Jesus tem para conosco. E foi exatamente esse sentimento que Jesus também teve com Jairo. Com Jairo. Jesus tinha seus motivos especiais, para lá de especiais, para atender Jairo por conta do que eu já passei para vocês aqui. Quem era Jairo, o que ele fazia, aonde ficava, e o que Jesus queria ensinar quando ele foi atender Jairo. Ele também já sabia que a resposta dada a Jairo iria repercutir em toda a sinagoga. Todos iriam ficar o quê? Sabendo. Embora no finalzinho Jesus dissesse assim, não conta para ninguém, eu não fale para ninguém, nós vamos entender Jesus falando isso daqui, mas as ações de Jesus eram ações visando sempre o futuro. Futuro, o decorrer o quê? Da história. Decorrer da história. Como eu falei, irmãos, a ideia que nós temos aqui, entre o versículo 25 e 34, é de que Jesus se mostrou indiferente à situação de Jairo, ao problema de Jairo. Ao problema de Jairo. A ideia, a interpretação que nós temos é essa. Agora imaginem vocês, irmãos. Imaginem vocês, vamos parar e pensar. Jairo, esse homem que eu acabei de relatar para vocês quem ele era, o que fazia e onde ficava. Ele vai até Jesus. Ele rompe consigo mesmo, rompe com seus preceitos, rompe com a sua autoridade religiosa daquele tempo ali e vai até Jesus. Ele rompe até mesmo com as suas resistências e vai até Jesus. E Jesus vem até ele, daqui a pouco para. Eu fico imaginando, irmãos, penso eu, não o texto, mas naquele tempo ali, Jairo deva ter parado e pensado assim, o que eu fiz ou o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Naquela sensação de Jesus está o quê? Indiferente ao pedido dele. Eu rompi com todo mundo, rompi com tudo, eu estou aqui me humilhando aos pés dele, eu estou colocando em risco aqui a minha cabeça, colocando em risco o meu trabalho, e agora Jesus para tudo e vai atender uma outra situação. Vai atender a uma outra pessoa. Como que se Jairo tivesse ficado em segundo plano. Eu fico pensando, irmãos, o que não passou na cabeça dele? O que não passou? O que eu estou fazendo aqui? Que papelão que eu fiz? Está vendo? Esse Jesus aí é aquele que os fariseus tanto falavam. Isso digo eu, não um texto. Mas eu fico imaginando o que não passou na cabeça dele. Arrumei inimizade para mim mesmo, com os fariseus, com a sinagoga, com Roma, em vindo atrás desse Jesus, e esse Jesus agora parou. Parou para mim. Não está nem olhando para mim. Como que se estivesse sentindo aquela sensação. Fiz tudo isso praticamente por nada. Talvez no entendimento humano de Jairo tenha sido assim, mas uma coisa, irmãos, talvez Jairo ainda não soubesse, que a compaixão de Jesus para aqueles que o buscam é algo de uma imensidão que nós não conseguimos mensurar. O pedido que ele havia feito, esse já estava registrado no coração de Jesus, na mente de Jesus também. E aí entra a questão do tempo de Deus agir, de quando Deus agir, de onde Deus agir, da maneira como Deus agir, ou como Deus vai agir. Jesus já estava tomado de compaixão pela vida de Jairo. Eu não tenho dúvidas também, irmãos, que enquanto fazendo um paralelo desse pensamento de Jairo, eu imagino que Jesus também olhando para ele, Jesus com seu olhar de compaixão e graça, dizendo assim, com esse é que eu não posso falhar mesmo. Principalmente pela repercussão que vai acontecer depois da manifestação do meu poder sobre a vida dele. Percebam, irmãos, como é que a compaixão de Deus para conosco é algo que a gente não consegue mensurar. Era essa compaixão. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende. A gente acha o quê? Que Jesus está indiferente à minha necessidade, à sua necessidade. Aí eu acho, Deus não está agindo, Deus não está olhando para mim. Tá, irmãos? Tá. Está registrado. O meu pedido, o seu pedido está registrado.
o tempo que Deus vai agir? Eu não sei. A maneira como Deus vai agir? Eu não sei. Deus vai colocar uma outra situação no meio entre essa e outra? Eu não sei. Eu não sei. E eu creio que Jairo também não sabia. Mas Jesus já havia sido convidado por Jairo para entrar em seu problema. E o que é que Jesus diz para Jairo? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu fico imaginando que Jesus, quando profere essas palavras, é porque o semblante de Jairo deva ter... Fico imaginando, né? Eu creio que muitos aqui são pais, alguns não, né? Mas fico imaginando, né? Nos colocando agora como pai e mãe no lugar de Jairo. Quando você vê, em 2 momentos, você vê a solução do seu problema, em fração de segundo você parece que vê aquela solução se esvaindo assim diante de você. Imagine o coração desse pai, como é que não ficou. Imagine o coração. Nós estamos acompanhando essa situação lá em Petrópolis, e hoje à tarde tinha uma mãe, não sei se já conseguiu, mas a filha de 17 anos. A mãe lá com uma enxada e preocupada porque o pessoal, a equipe de apoio não tinha chego lá ainda onde ela imagina que a filha dela esteja. E aquele desespero de mãe, sabe, sem força quase que nenhuma mais, enxadada por enxadada, tentando achar os seus. Somos assim, pais. Imagina o coração de Jairo, irmãos, como é que não foi. A solução vai lá no cume. E, de repente, essa solução faz assim. O semblante de Jairo, automaticamente, faz o quê? Cai. Ele fica triste. E na nossa vida, irmãos, às vezes nós somos assim. Às vezes acontece conosco também. Nós esquecemos que a compaixão de Jesus, esse olhar de Jesus, essa empatia de Jesus, ela não está indiferente à nossa necessidade, não. Não. Jesus está dizendo para nós todos os dias, não temas, creiam somente. E a gente às vezes não consegue tomar posse dessa palavra de Jesus. Em não temermos, em crermos somente nele. Por quê? Por conta da sua compaixão. Quando convidamos Jesus, irmãos, para entrar no nosso problema, nós automaticamente já estamos nos colocando no nosso lugar de filhos de Deus. Automaticamente Jesus já olha para nós com seu olhar de compaixão. E qual é a palavra, irmãos? Descansa. Descansa no Senhor. Aquieta o seu coração. Descansa no Senhor. Não temas, creia somente. E era isso que Jairo estava precisando, e é isso, irmãos, que às vezes nós precisamos. Jesus não levou em conta o tempo que Jairo demorou para procurá-lo. Jesus não levou em conta a busca que Jairo fez para a solução do seu problema, nada disso. E como é bom, irmãos, quando Jesus se posiciona dessa forma conosco. Em Atos dos Apóstolos, ele praticamente apaga tudo isso. Capítulo 17, versículo 30, a parte A. Diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Os tempos da busca pessoal tentando resolver. Os tempos da busca pessoal tentando solucionar. O tempo da busca pessoal achando ser alguém. Deus não levou em conta, como Deus não leva em conta também as nossas atitudes. E Ele fala para nós nesta noite também, não temam, creiam somente. Amém, irmãos? A terceira e última lição, quando convidamos Jesus para agir, Ele nos dá a resposta final. Vamos lá agora no versículo 39 a 42.
Versículo 39 diz assim: ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A resposta final é do Senhor. Isso nós sabemos. Isso nós precisamos a cada manhã pedir a Deus que nos dê essa forma de entendermos bem isso, trabalhar isso bem dentro de nós. Que a última palavra vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 1, vai dizer assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como disse aqui, irmãos, Jairo não desistiu. Não desistiu. Alô, som? Ele não desistiu. Jairo não desistiu. Ele parou, ele esperou. Jesus fez o que precisava ser feito. E ele continuou ali, firme. E o texto vai dizer que enquanto ele estava ali, enquanto Jairo estava ali, as coisas em sua casa estavam se complicando ainda mais. Os problemas estavam se complicando ainda mais. E as pessoas agora vão de volta a ele e diz para ele: para de incomodar o mestre, a menina já o quê? Já morreu. E Jesus acalma o coração dele e diz para ele assim: não, fica tranquilo, ela não morreu. E quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, é que a coisa, o circo, já está praticamente o quê? Formado. Existia naquela época as carpideiras. Quem eram essas mulheres? As mulheres que eram pagas para chorar o luto, para acompanhar o cortejo e ir chorando. É uma prática que em alguns lugares, não aqui na capital, mas em alguns lugares do nosso sertão brasileiro aí, ainda existe isso. Pessoas que vão ali para chorar. E lá estavam essas pessoas. Lá estavam essas pessoas. O texto diz que alguém da casa de Jairo foi avisar que a menina já estava morta, que já não tinha mais o que fazer. Percebam, irmãos, que dura palavra foi essa que Jairo ouviu ali, né? Não adianta mais fazer nada, Jairo, não adianta mais incomodar Jesus. E Jesus segue na sua caminhada em direção ao problema de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, ele se depara com esse alvoroço, um monte de gente, mulheres chorando, pessoas chorando, todo mundo agitado. Todo mundo agitado. E lá vem Jesus na direção do problema de Jairo. O que me impressiona e me chama a atenção, irmãos, é a reação das pessoas quando Jesus chega. O texto vai dizer que as pessoas fizeram o que de Jesus? Riram de Jesus. Riram de Jesus. Como quem diz assim: até parece que vai poder fazer alguma coisa. Converteram o choro ali em riso. Quando Jairo vem com a sua fé, vem com convicção de fé, de que a última palavra é de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, que quando ele sai da sua casa para ir até Jesus, a situação já não estava boa. Mas ele não quer saber, ele rompe todos os seus preceitos ali, vai até Jesus. A filha fica em casa, as pessoas ficam em casa. O problema se agrava ainda mais, mas ele não perde o que é a fé, como quem diz assim: a última alternativa que eu tenho é Jesus. Agora, se Jesus chegar aqui e chancelar que ela está morta, aí sim não há mais o que fazer. Mas ele não perdeu as esperanças até que Jesus desse a última palavra. Para ele o que valia era isso, a última palavra. E as pessoas que estavam ali não faziam muita fé na pessoa de Jesus. Não acreditaram que Jesus era capaz de mudar aquele quadro, de mudar aquela situação. A morte, então, é confirmada. Mas a esperança de Jairo, essa não morreu. A fé que Jairo tinha em Jesus, essa permaneceu o quê? Inabalável.
Enquanto Jesus não tomou aquela menina nos braços, enquanto Jesus não orou com aquela menina, Jairo manteve a sua fé o quê? Inabalável. E pela atitude dele aqui, eu entendo que se a resposta fosse contrária, se a menina tivesse morrido, no meu entendimento, eu acho que a atitude dele seria o quê? A mesma. A mesma. Pelo decorrer da história, eu acho que ele não mudaria o seu conceito em relação a Jesus. Mas, como eu disse, os atos de Jesus, eles são o quê? São para o futuro. Para mostrar as coisas para o futuro. E Jesus, então, chega naquela casa. Jesus entra naquela casa. E para Jesus operar, vejam que interessante, para Jesus operar, o que ele faz? A menina está lá, tinha bastante gente. É todo mundo que participa do ato milagroso de Jesus? Não. Quem que Jesus pega? O pai, a mãe e quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. O texto não fala muito acerca da mulher, da mãe, mas eu creio que no ato de desespero a fé era algo que estava lá em cima com aquela mulher. E aí Jesus pega aquelas pessoas e sim, eles, pela fé, eles vão até aquela menina. Pela fé. Jesus sabia que os que estavam ali, grande maioria estavam porque precisavam talvez do dinheiro, estavam sendo pagos para chorar. Outros estavam ali zombando de Jesus. Não tinha fé. Não acreditavam naquilo que Jesus era capaz de fazer. E Jesus pegou aquelas pessoas de fé. Queridos, Jesus só age quando nós temos fé. Quando nós acreditamos que Ele vai fazer, que Ele pode fazer. Enquanto paira em nós uma sombra de dúvida acerca de Jesus, Jesus não opera em nosso favor, irmãos. A convicção de fé que nós precisamos ter é essa que Jairo teve. E Jesus sabia quem estava consigo: Pedro, Tiago e João, seus parceiros de oração, seus parceiros de caminhada, seus parceiros de fé. De um outro lado, Jairo, um pai desesperado, conhecedor da palavra, sim, desesperado, e com o coração fervoroso, crendo que a última palavra pertencia ao Senhor. Mas essa última palavra, ela está associada ao meu e ao seu conceito de fé, de acreditar, de confiar, de não esmorecer, de tapar os ouvidos quando for necessário tapar. Imaginem vocês se Jesus fosse dar ouvido para as pessoas que zombavam. Imaginem vocês se Jairo fosse dar ouvido para as pessoas que zombavam naquele momento dele. Jesus iria cumprir? Eu creio que sim, mas Jairo não participaria do ato em si, porque Jesus ia falar para ele ficar onde? Do lado de fora. Jesus, para agir, irmãos, a resposta final é dele, mas a perspectiva de fé, ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Vai ser mediante a minha fé, a sua fé, a nossa fé, que Jesus vai dar a última palavra. Mas deixa eu salientar uma coisa para você, nem sempre essa última palavra de Jesus vai ser favorável dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que você quer. Por isso eu ressalto aqui que, se porventura isso não acontecesse, eu creio que Jairo permaneceria do mesmo jeito. E é isso que nós precisamos também aprender. É que a resposta final ela é do Senhor. É Ele quem determina. É Ele quem dá a palavra final. Mas a resposta dele, ela pode ser de acordo com aquilo que eu quero. E aí, nós voltamos lá no próprio Jesus orando. Todavia, seja feito o quê, Senhor? A sua vontade. Ou quando pedimos, nós oramos sempre ao Senhor, que seja feito, Senhor, segundo a sua vontade. E por que segundo a sua vontade, irmãos? Porque a primeira é de quem? A primeira é nossa, a primeira é minha. O que é que eu quero? O que é que Jairo queria? O que é que você quer? Qual é o seu problema? Qual é a solução que você precisa? A primeira vontade, essa é nossa. Mas nós pedimos que seja feito o quê? Segundo a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que Deus quer para nós. Porque essa vontade de Deus, sim, para nós,
é que é de grande valia. A resposta final vem do Senhor. E para essa resposta, a perspectiva de fé, ela é pessoal. Sou eu, é você também na transmissão, é você com Deus. E se a resposta não for aquilo que eu espero, continua permanecendo fiel diante do Senhor. 3 ensinamentos, irmãos. Quando convidamos Jesus para agir, quando convidamos Jesus para entrar, Ele vai conosco. Mas precisamos chamá-lo, precisamos convidá-lo. Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração, aquilo que eu quero que Ele faça em meu favor. Ele tem compaixão de nós. Jesus olha para nós com seu olhar de misericórdia. Se você até então buscou do seu jeito, não tem problema. O Senhor não vai colocar isso na balança, o Senhor não vai pesar isso contra você, muito pelo contrário. O seu olhar de compaixão e graça para você vai fazer com que Ele tenha compaixão de você. E por último, vai ser Ele quem vai dar a resposta final. Podem chorar, podem zombar, podem rir, podem fazer o que for, mas a resposta final vem do Senhor. Amém, queridos? Deus nos abençoe nesta noite mais uma vez, que Deus te abençoe e que possamos permanecer firmes, confiando neste Senhor, que é capaz de todas as coisas, e convidando Ele para Ele agir em nosso favor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar?